Consulta os eminentes pares e o eminente procurador se alguma alteração há a fazer. E não havendo, a declara aprovada. Consulto também se nós temos agravo regimental, embargos e habeas corpus. Extraordinário, não os tendo, passaremos a nossa pauta. O primeiro processo a ser apregoado. Seja bem-vindo, doutor Afonso. Está nos ouvindo? O doutor Samuel agora apareceu. José Afonso, está nos ouvindo bem? Não estou ouvindo, só vendo. Ouvindo agora, doutor José Afonso? Está conectando ainda. Bom, doutor Zé Afonso aqui está tentando adentrar. Vamos ao primeiro processo. Lesão criminal 080-3411-62, requerente Eduardo Henrique Tavares Dominici. Processo adiado, ausência justificada dos eminentes desembargadores Sebastião Bonfim e Sônia Amaral. Relator e revisor, respectivamente. O segundo é revisão criminal com sustentação 080-04-4966, requerentes Bernardo Braga de Lima Filho e Denise Saboia Soares, advogados Fábio Barros Lima e outro, relator eminente desembargador Vicente de Paula, revisor eminente desembargador Francisco Ronaldo, procuradora eminente doutora Domingas Frois. O parecer, processo retirado de julgamento da sessão virtual do dia 26 de maio, em face de pedido de sustentação oral. O parecer é pelo conhecimento e improcedência. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, meu bom dia a todas e a todos. Bom dia. Relatório. Trata-se de revisão promovida por Bernardo Braga de Lima Filho e Denise Saboia Soares, com fundamento no artigo 621, inciso 1 do Diploma Processual Penal, em que é pleiteado o reexame de sentença da Meritíssima Juiz de Direito da Comarca de Cedral, pela qual os requerentes nos autos da ação penal número 246/24/2019 foram condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 caput e 35 da Lei 11.343. Condenação essa de 9 anos e 3 meses de reclusão para cumprimento em regime fechado, além da sanção pecuniária de 1.325 dias multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Frise-se que, em face do aludido édito repressivo, foram interposto pelos sobreditos demandantes recurso de apelação que foi julgado sob a relatoria do desembargador Josemar Lopes Santos, ao qual, em decisão unânime e de acordo com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a terceira Câmara Criminal deste tribunal negou provimento, mantendo assim incólume o referido comando sentencial.
Em sua petição inicial, os requerentes argumentam, em síntese, que a sentença condenatória ter-se-ia fundado em premissas equivocadas, notadamente em relação a, abro aspas, ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do suporto flagrante, fecho aspas. Nesse sentido, requerem, aspas, seja declarada, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra os requerentes em razão da violação aos artigos 240, parágrafo 2º e 244 do Código de Processo Penal, nesse caso, mandando que sejam inutilizados tais elementos com proibição de sua utilização em eventual e futura ação penal, inclusive repetição dos depoimentos policiais em juízo, já que provenientes de ilicitude originária. Aqui eu fecho aspas para a defesa dos requerentes. Ao final, afirmando estarem satisfeitos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, pugno pela concessão de medida liminar com vistas à suspensão da execução das penas a eles importes, até que seja ultimado o julgamento da presente revisão criminal. Em relação ao mérito, pleiteia a procedência da ação no sentido de absolver os acusados das imputações dos crimes a eles imputados. Instruída a peça de ingresso com os documentos de IDs 22790716 a 22792766. Houve indeferimento do pedido de liminar através de decisão deste relator. Por outro lado, em sua manifestação de ID 23006-368, subscrita pela doutora Domingas de Jesus Frois Gomes, digna procuradora de Justiça, o órgão ministerial está a opinar pelo conhecimento e improcedência da pretensão revisional. Para tanto, assevera que não há motivos para anulação da sentença altercada, pois o magistrado de base apreciou e ponderou de forma assertiva todos os elementos de provas constantes dos autos, elementos estes que serviram de base à autoria e à materialidade dos delitos descritos na exordial acusatória em face dos ora requerentes, de modo, inclusive, a corroborar para o princípio do livre convencimento. Diz mais a doutora Domingas que a via eleita não pode funcionar como segundo apelo ou segunda ou terceira instância para a reanálise valorativa das provas, já reputadas idôneas por esta egrégia Corte de Justiça no julgamento da apelação 3.904/2020. Ao relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Adota a revisão, emente, embargador Ronaldo. De acordo. Agradeço a Vossa Excelência. Não haverá sustentação. Adota a Procuradoria. O eminente não compareceu ao advogado, então adota a Procuradoria. Em seguida, Vossa Excelência pode até fazer uma síntese. Isso. Excelência, aqui, como ponderou aqui o parecer da colega aqui, na verdade, Obrigado. o requerente está querendo uma revisão das provas, uma reanálise. Não houve nenhum documento juntado que se contrapusesse às provas produzidas antes, não há nenhuma falsidade indicada. Então, o Ministério Público se manifesta pela improcedência da revisão criminal. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Pois é, senhor presidente, o fato relacionado com essa prática delituosa diz respeito a uma prisão em flagrante. Os requerentes seguiu por uma via pública e não atenderam a ordem de parada, e isso obrigou os agentes de segurança a seguirem no encalço dos dois, que iam numa motocicleta, quando então, ao conseguir a parada desses dois, fizeram uma busca pessoal quando foi encontrada uma certa quantidade de drogas. No caso aqui, foram 55 invólucros embalados em material plástico, com massa líquida de 31 gramas, 317 miligramas, né? Mais dinheiro, né? Então, eles sofreram essa condenação, 9 anos, 3 meses de reclusão, apelaram à terceira Câmara deste Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso, e o fundamento básico da revisão é o de que a sentença teria sido baseada em provas ilícitas.
porque os agentes de segurança não tinham ordem judicial para realizar essa busca pessoal nos requerentes. Eu estou julgando improcedente, na ementa do julgado, eu digo o seguinte, senhor presidente. Revisão criminal, artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, condenação arrimada em provas ilícita, não ocorrência, barreira policial, tentativa de transposição, busca pessoal justificada, apreensão de drogas e numerário, fundada suspeita, pleito revisional, anulatório improcedência, havendo fundadas suspeitas sobre a prática de ilícito penal a partir dos parâmetros contemporâneos vigentes à época da sentença, não há que se falar em nulidade das provas oriundas da busca pessoal realizada pelos agentes públicos de segurança no exercício do poder de polícia, especialmente em razão de interesse público concernente à segurança. Sobretudo no contexto fato, porquanto contrariamente ao arrazoado, restaram observados os ditames dos artigos 240, parágrafo 2º e 244 do Código de Processo Penal. Constatada a origem lícita do acervo probatório, pelo qual firmara o douto julgador da instância de base o seu livre convencimento motivado, que condenou os requerentes pelos crimes dos artigos 33 caput e 35 da Lei 11.343 de 2006, a improcedência do pleito revisional é a medida que se impõe. Pretensão revisional improcedente de acordo com o parecer do Ministério Público. Como Agradeço eu a estou Vossa Excelência. votando, senhor presidente? Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador Ronaldo? Presidente, eu acho que até seria caso de não conhecimento, que essa matéria já foi ventilada em apelação. Mas como o eminente desembargador relator conheceu, eu também estou conhecendo, mas julgando improcedente, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador Gervásio? Eu acompanho o relator, desembargador. Agradeço a Presidente. Vossa Excelência. Eminente desembargador Zé Luiz. Com o relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente doutor Samuel? Acompanhando o relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente doutor José Afonso, em substituição ao eminente desembargador Baima? O áudio de Vossa Excelência está fechado. Acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Também acompanho e proclamo o resultado unanimemente os termos do voto do eminente relator de acordo com o parecer. Revisão conhecida e julgada improcedente. Aqui, só uma informação que às vezes os colegas passam despercebidos. Por que que os juízes ficaram por último? É regimental. Eu já informei aqui, desembargador Vicente, que na minha sessão se anulou um julgamento porque o doutor Samuel votava sempre primeiro, e aí o dia que houve um interesse contrariado, o advogado então pediu anulação, porque regimentalmente o juiz sempre convocado vota por último. Agora, há exceção a essa regra quando ele é o relator, né, do processo. É exatamente o revisor. Nos demais, o revisor, né? Todo juiz convocado vota sempre por último. Exato, revisor. Terceiro processo, no último desta sessão, revisão criminal 082, 416389, requerente Tiago Araújo Pinheiro, advogado doutor João Batista Araújo Soares Neto, relator eminente desembargador Vicente de Paula, revisor eminente desembargador Francisco Ronaldo, procurador eminente doutora Regina Leite, o parecer é pelo não conhecimento. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente, eu passo a leitura do relatório. Trata-se de Haverá sustentação. Haverá. Trata-se de revisão criminal promovida por Tiago Araújo Pinheiro, com fundamento no artigo 621, inciso 1 do Diploma Processual Penal, em que é pleiteado o reexame da sentença da meritíssima juíza de direito da 4ª Vara Criminal de São Luís, pela qual o requerente, nos autos da ação penal a que respondeu perante aquele juízo, fora condenado pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297, caput do Código Penal, a
pena de total de 2 anos de reclusão para cumprimento em regime aberto, além de sanção pecuniária correspondente a 10 dias multa, sendo essa pena privativa de liberdade substituída por 2 restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Ressalte-se que, mesmo que no mesmo decisório fora condenado o réu Renato William Silva Souza pela prática dos delitos tipificados no artigo 171 caput, combinado com 71, e artigo 304, combinado com artigo 69 do Código Penal, estelionato em continuidade delitiva e uso de documento falso em concurso material. Frise-se que, em face do aludido édito repressivo, interpôs o requerente o recurso de apelação tombado sob o número 20.136/2020, da relatoria do eminente desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, ao qual, em decisão unânime, de acordo com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento, mantendo incólume o referido comando sentencial. Em seguida, foram apostos embargo de declaração e, posteriormente, recurso especial e extraordinário, restando, porém, mantida a decisão condenatória até que sobreveio o trânsito em julgado, conforme certidão de ID 22036386, página 2. Em sua petição inicial, o requerente argumenta, em síntese, que a sentença condenatória ter-se-ia fundada em acervo probatório obtido ilicitamente, porquanto sua apreensão se deu em contexto de invasão de domicílio. Ao final, pugna sejam declaradas nulas as sobreditas provas, com a consequente absolvição do requerente. Subsidiariamente, requesta, em caso de não conhecimento da presente revisão criminal, seja concedida habeas corpus de ofício para o mesmo fim. Instruída a peça de ingresso com os documentos lançados nos IDs 22036348 a 22036386. Por outro lado, em sua manifestação de ID 23146733, subscrita pela doutora Regina Lúcia de Almeida Rocha, digna Procuradora de Justiça, o órgão ministerial está a opinar pelo não conhecimento da pretensão revisional. Para tanto, assevera em resumo que a presente revisional não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais de cabimento prevista no artigo 621, inciso 1 a 3 do Código de Processo Penal. A revisão criminal, aspas, não pode ser utilizada como uma nova instância recursal, vez que esta não se presta para reexaminar as provas já apreciadas na instrução criminal. Fechou aspas. Diz mais a doutora Regina que a presente revisional reitera indevidamente matéria exaustivamente discutida e apreciada, que não afrontou os princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. Este é o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, doutor revisamento desembargador Francisco Ronaldo. De acordo, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ilustre advogado, doutor João Batista, não me abri para fim de registro. Vossa Excelência tem até 15 minutos para sustentação. Obrigado, Excelência. João Batista Araújo Soares Neto, OAB Maranhão, 20.758. Muito obrigado. Aqui, desembargador Joaquim, na presença de Vossa Excelência, eu saúdo os demais desembargadores dessa sessão criminal, a família judiciária, os demais advogados que aqui estão presentes, meu bom dia. Obrigado. Desembargadores, agradeço a oportunidade de estar aqui sustentando perante Vossas Excelências e vou direto ao ponto deste pleito revisional. Excelências, de início, venho rebater aqui o parecer ministerial, juntado aos autos, que a revisão criminal não deveria ser conhecida. Mas deve sim, Excelências, porque a primeira hipótese de cabimento da revisão criminal é justamente quando houver sentença que viole expressamente o dispositivo legal. O artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal é claro ao dizer que somente se proceder à busca domiciliar quando houver fundadas suspeitas de que no interior da residência aconteça um flagrante, uma prisão em flagrante, ou se tenha, no mínimo, uma perseguição anterior, o que não foi o caso dos autos que iremos explicar durante essa sustentação oral. Pois bem, Excelência, ultrapassado esse ponto preliminar,
É necessário frisar de que aqui o requerente ele foi condenado apenas à falsificação de documento público e não a estelionato, como foi o outro Corréu, na ação penal. Pois bem, a ação policial se deu da seguinte forma. O delegado de polícia, o senhor Renato, ele fez uma campana nas proximidades de uma agência da Caixa Econômica Federal, onde foi informado de que o Corréu dessa ação penal ele estaria falsificando o documento e utilizando desse documento desse delegado de polícia para fins de fazer um empréstimo bancário ou utilizar-se de cartões falsificados para a compra de produtos. Pois bem, chegando na campana, foi informado pelo senhor Wakiyama, que era gerente dessa agência da Caixa Econômica, de que ali estava uma pessoa detida porque estava utilizando documento falso deste delegado de polícia. Apreendido esse cidadão, supostamente uso de documento falso e estelionato, nos termos do artigo 71, foi levado para a delegacia. Quando chega na delegacia de polícia civil da SEIC, isso já 4 da tarde, ele declina que o Tiago Araújo Pinheiro foi quem falsificou essa carteira, não declinando quando, declinando que seria o valor de R$ 200 que ele fez essa carteira falsificada deste delegado. Diante dessas informações, se dirigiram até a casa do Tiago Araújo Pinheiro, e no interior da residência, aí falam, no caso aqui, o IPC Jefferson, que foi o condutor do flagrante, diz expressamente que prenderam o Tiago no interior de sua residência. Fazendo ali uma busca domiciliar na residência do seu Tiago, não encontraram nenhum documento certamente falsificado, muito menos documentos deste delegado, certo? Diante desse fato, olharam cartões de outras pessoas, cartões bancários, olharam documentos que seriam supostamente falsos e o conduziram até a delegacia, onde foi lavrado flagrante por incursão no artigo 171 e artigo 297 do Código Penal. Nesta ocasião, entregaram os documentos para a perícia, só que aí vem a primeira situação, Excelência. Nunca foi feita perícia nesses documentos que foram apreendidos na residência do senhor Tiago. Segunda situação, o Tiago foi absolvido do crime do 171 de estelionato, pois foi comprovado pela própria magistrada que ele não participou de nenhum ato que seria um exaurimento da sua suposta conduta de falsificação de documento particular. Terceira premissa, a própria magistrada reconhece que os documentos apreendidos no interior da casa do senhor Tiago foram supostamente falsos. Supostamente. Não houve uma comprovação de que esses documentos foram falsos. Aí eu volto novamente para a prisão em flagrante, Excelência. Para que haja um ingresso em domicílio forçado sem mandado judicial, é necessário que existam fundadas suspeitas de que no interior daquela residência está a acontecer uma situação flagrancial. Ora, se eu tenho uma sentença absolutória do crime do artigo 171, que é aquele que estava sendo praticado no interior da agência bancária, e eu tenho que as provas que foram apreendidas na prisão em flagrante na residência do senhor Tiago não são documentos falsificados, ou seja, não foram utilizados para fundamentar a sentença. E mais, eu tenho que, na ocasião da prisão em flagrante do Corréu William, já foi apreendida a carteira supostamente falsificada. Aí eu pergunto a vossas excelências, qual a necessidade de ingresso em domicílio se eu já tenho a prova do crime? A suposta prova do crime. E temos que, nesse caso, essa diligência, ela foi nula e, consequentemente, ela anula todas as outras provas produzidas na ação penal. E aí, excelências, é que vem o cabimento da presente revisional. Esta tese da defesa, ela não foi enfrentada na sentença de base. A magistrada diz somente que a tese de licitude das provas já foi apreciada quando da prisão em flagrante e quando da interposição de exceção de suspensão civil que correu neste Tribunal de Justiça. Ela simplesmente não se desincumbe de enfrentar essa tese da defesa, embora depois tenha embargos de declaração. E aí o processo sobe ao Tribunal de Justiça e o desembargador Joaquim, da mesma forma, utiliza a fundamentação da magistrada para manter assim a sentença. Então, temos, excelências, de que, conforme o Superior Tribunal de Justiça, decidido no habeas corpus de relatoria do
do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de número 625.504, São Paulo, decidiu algumas premissas sobre as quais poderá recair-se uma busca domiciliar sem mandado. Quais são? Na hipótese de suspeita de crime flagrante, existe, em termos de estándar probatório, para o ingresso em domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões, justa causa, aferidas de modo objetivo e devidamente justificados, de maneira a indicar que dentro da residência exista um suposto flagrante. O consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão relacionadas ao crime precisa ser voluntário e livre de qualquer constrangimento. Excelências, nem os policiais falam em seu depoimento policial que houve a autorização de ingresso no domicílio. Nem os policiais. E, em juízo, apenas um delegado, ou seja, a vítima, diz que houve autorização, mas o Tiago diz que não houve. E, nesse caso, conforme o próprio Superior Tribunal de Justiça, quando houver dúvida se houve autorização ou não, deve-se ter esta autorização de forma escrita, expressa, para que se autorize uma violação de domicílio. Excelências, o local do fato foi uma agência bancária no bairro de Fátima. Meu cliente residia no Angelim. Não existe aí nenhum liame subjetivo ou objetivo ou de local entre a prática da conduta e o local que os policiais se deslocaram para prender meu cliente. Ele não estava fora da residência correndo da polícia, não transpôs nenhuma barreira, não estava praticando nenhum crime que se perdura no tempo, ou seja, aquele crime pré-doloso, como o tráfico de drogas. Ele não estava, ele estava praticando um crime de ação única e que a sua consumação se dá no momento da falsidade, que seria a falsificação de documento público, o qual ele foi condenado. Então, não estão presentes nenhum dos requisitos da prisão em flagrante que justifiquem a invasão domiciliar. Não estão presentes, excelência, e isso foi reconhecido na sentença, tanto que ele não foi condenado pelo crime em flagrante, que foi o crime de estelionato que estava sendo praticado no momento. Ele foi condenado por um crime bem anterior, que nem se sabe se quando aconteceu, que foi a suposta falsificação da carteira. E aí, excelência, tem um detalhe. Essa falsificação da carteira não está amparada em nenhuma prova, porque não foi feita a perícia que demonstrasse que o Tiago que falsificou essa carteira. Há apenas a palavra do Corréu, que supostamente delator, falou que comprou essa carteira do Tiago por R$200, não declinando quando e não declinando em que hipótese houve esse crime. Então, não há flagrante, excelências, não há motivo para ingresso no domicílio sem existência de fundadas razões de que no interior da residência esteja acontecendo um crime. Aí, excelências, não vou cansar Vossa Excelência com várias jurisprudências aqui que existem do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo, RHC 105-138, ministro Nefe Cordeiro, sexta turma, agravo regimental no HC 698-199, relator ministro Sebastião Reis Júnior, agravo regimental no HC 703-991, ministro Ribeiro Dantas, de 15/5/2022, e mais, excelências. Finalizo aqui a minha fala, excelências, me utilizando da fala de William Pitt, que quando combateu o suzerano lá no ano de 1793, assim o disse: o homem mais pobre pode, em sua cabana, desafiar com todas as forças da coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o rei da Inglaterra não pode entrar. Excelência, com essas considerações, e levando-se em consideração que o Estado juiz ele possui todos os meios para ingresso no domicílio legal, mediante busca e apreensão, e não havendo situação de flagrância que justificasse o ingresso no domicílio, é que a defesa pede que Vossa Excelência, na prudência, no bom senso e no direito, julguem procedente essa revisão criminal para que sejam anuladas as provas decorrentes da prisão em flagrante fora do estado de flagrância e absolvam o paciente. É como se manifesta a defesa, Excelência. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor da Procuradoria. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor advogado, senhoras e senhores. Olha, o Ministério Público se manifestou aqui pelo não conhecimento, porque, na verdade, o que nós estamos assistindo aqui é uma
tentativa de se reavaliar novamente as provas que já foram exaustivamente avaliadas. O nobre advogado alega que não houve fundadas suspeitas, mas houve sim. Quem foi preso em flagrante na instituição bancária indicou o requerente, o Tiago, como aquele que planejou o delito de estelionato junto à agência bancária, aquele que forneceu a documentação. Encontraram vários documentos de terceiros, como cartão de crédito, documentos pessoais, e não se pode, agora, em sede de revisão criminal, novamente se reavaliar esse conjunto de provas que já foi feito quando da análise do auto de prisão em flagrante, durante a instrução criminal, depois de condenado ele apelou, depois da apelação entrou com recurso extraordinário, especial, que foram inadmitidos, inclusive com inadmissão confirmada pelo presidente, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, excelências, por isso é que o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento, porque não se pode estar se ressuscitando discussões que já foram alvo de análises judiciais. De qualquer modo, não sendo admitido o parecer do Ministério Público quanto ao não conhecimento, manifesta-se o Ministério Público pela improcedência da revisão criminal, considerando o conjunto de provas já amplamente debatido e considerando ainda que não há aqui nenhuma hipótese prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator, e para que discutamos logo o conhecimento ou não conhecimento, eminente desembargador Vicente. Pois é, senhor presidente, pelas razões já expostas de forma brilhante pelo doutor Danilo, às quais eu me associo, eu não estou conhecendo da pretensão revisional. Não conhecendo? Não conhecendo. E pelos fundamentos já expostos pelo doutor Danilo. Eu vou tomar os votos dos eminentes pares como voto eminente desembargador Ronaldo. Senhor presidente, eu também não tenho a menor dúvida em acompanhar o eminente desembargador relator, senhor presidente. Essa matéria, depois da sentença de nulidade da busca e apreensão, já foi submetida através de embargos que não foram acolhidos. Depois de recurso de apelação, inclusive da relatoria de Vossa Excelência, eu estou com a emenda aqui de Vossa Excelência que diz o seguinte: penal, processo penal, apelação criminal, falsificação de documento público, nulidade na busca e apreensão, inexistente. A Vossa Excelência diz mais: não há que se falar em nulidade na busca e apreensão feita na residência do apelante, pois o mesmo estava em situação de flagrância, situação que autoriza a entrada dos policiais mesmo sem mandato. Faz referência à Constituição Federal e ainda demais. Ademais, a questão não é nova nos autos. A instrução processual debateu o tema à saciedade, poder da prisão em flagrante, o argumento foi levantado na resposta e superado em várias decisões do juiz. Inclusive, essa Câmara Criminal reunida, senhor presidente, em sessão, julgamento em sessão de suspeição, também já se debruçou sobre a matéria, dizendo que não havia nenhuma nulidade. Então, não tem a menor dúvida, é rediscussão da matéria, e isso atenta contra a segurança jurídica, então não tenho dúvida de acompanhar o eminente desembargador relator. Como voto, senhor presidente? Agradeço a Vossa Excelência com o voto eminente desembargador Gervásio. Senhor presidente, eu queria antes registrar o trabalho do advogado João Batista, que é sempre muito zeloso, visita os desembargadores, entrega memorial, faz sustentação oral, mas o zelo do advogado não é capaz de modificar os fatos. E os fatos, no caso concreto, indicam de maneira exime de dúvida de que o tema já foi debatido. Eu tive o cuidado de examinar a questão e a gente, às vezes, observa, é muito comum, que a gente, não estou dizendo que é este o caso, mas em outros casos, se observa que na fase ordinária há uma espécie de deficiência na defesa que tenta ser superada no âmbito da revisão criminal. No caso específico, a matéria foi debatida, como bem salientou o revisor, né? Vossa Excelência, quando proferiu o voto no julgamento da apelação, desceu a minúcia a respeito da busca e apreensão, de maneira que, pedindo minhas venhas à defesa, eu vou acompanhar o relator. Agradeço a Vossa Excelência como vota o eminente desembargador José Luiz. Agradeço a Vossa... Deu para gravar? Agradeço. Como vota o eminente doutor Samuel? Acompanhando o relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência como vota o eminente doutor Zé Afonso.
Acompanhe o relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu também acompanho, não tenho a menor dúvida. Eu, quando o eminente desembargador Vicente lia o processo, eu lembrava exatamente deste caso. Eu, às vezes, digo que os amigos que eu tenho uma memória de elefante, mas não é tanto quanto eles pensam, nem que eu penso também, mas lembrei exatamente deste caso, e foi aqui muito bem trazido à baila pelo eminente desembargador Ronaldo. Então, proclamando o resultado, unanimidade dos termos do voto do eminente relator, de acordo com o parecer, revisão não conhecida. Agradecendo a presença do doutor João Batista. Obrigado, excelências. Um ótimo final de semana para todos. Muito obrigado. Agradeço a você também. Consulto os eminentes pares, o eminente procurador, senhora secretária, se temos algo a tratar, e não havendo, desejando um bom final de dia e de semana a todos os eminentes pares, eminente procurador, senhora secretária, servidores, servidoras, os que nos assistem, Deus no comando de tudo. Um bom dia a todos.